Estamos de volta, gente, nesse feriadão maravilhoso que provavelmente você está descansando aí na sua casa. A gente está aqui, dia do trabalho, trabalhando duro para levar um entretenimento de qualidade aí para dentro da sua casa, não é, minha amiga? É verdade. Bruno, vamos fazer o seguinte, dá um sorriso. Esses dentes bonitos aí são naturais? Ah, são naturais, e os seus? Não posso contar. Ah, segredo. Gente, olha, agora nós vamos falar de lente de contato, né? As de porcelana, as de resina, porque tem uma diferença entre elas, né? Pois é, e por isso a gente está recebendo aqui o cirurgião dentista Adriano Iglesias, que vai falar tudo sobre esse assunto pra gente hoje. Isso aí, tudo bom? Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por ter Kelly. aceito o nosso convite. Boa tarde, Bruno. Obrigado, viu? É muito bom estar aqui e falar sobre um assunto que, assim, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso aí, né? Tem muita curiosidade em saber sobre lente, dente, né? Como é que funciona, né? Aliás, já vamos começar falando disso. Qual que é a diferença da lente de porcelana para a lente de resina? Sabe, tem diferença. A lente de resina é um trabalho, assim, que ele é mais rápido. Muitas vezes, um bom profissional pode fazer até no mesmo dia, né? E a lente de porcelana, ela precisa ser mais trabalhada. Uma situação que eu acho bem interessante, que eu vejo no meu consultório, né? A lente de resina, ela tem algumas limitações. Não que não seja boa, mas tem limitações. Principalmente quando fica umas emendas no dente, tipo um degrauzinho que faz, sabe? Daí esse degrauzinho na lente, ela acaba gerando mau hálito, trazendo... ela escurece, ela pigmenta com o tempo, então ela é menos durável. Mas é uma opção, sim, existe essa opção, ela é um pouco mais barata, né? Que é o dentista não precisa investir muito, nem em equipamento, nem em tanta... Só ele sozinho no consultório acaba fazendo o trabalho. Agora, a lente de porcelana, ela já é um trabalho mais refinado. Ela é um trabalho que é feito assim por um profissional já que se dedicou, que investiu muito na sua profissão, estudou bastante, precisa de um mestre ceramista para poder desenhar cada lente, fazer as ranhuras para parecer um dente natural. E essa lente, ela acaba tendo um acabamento melhor na boca. Ela dura muito mais tempo que uma lente de resina. Então, são opções que existem, né? Todo mundo fala, mas vai desgastar meu dente? Parece que o dente em resina desgasta menos o dente do que a lente em porcelana, né? Isso depende muito do profissional. Um bom dentista, eu conheço bons dentistas que fazem lentes em resina, que eles conseguem fazer um trabalho artístico. Fica muito legal o resultado. Fica natural, né? Fica. Agora, a lente em porcelana pura, nós chegamos num nível de qualidade, de estética, que imita o dente natural, que faz com que a pessoa fique encantada com o resultado. O brilho, a translucidez da lente em porcelana pura. O meu parceiro, que é o Dr. Vioto, a gente desenvolveu uma lente que realmente ela é muito impactante. As pessoas olham e falam, meu Deus, que dente é esse? E isso eu nunca consegui achar numa lente de resina. Então, assim, quem procura um trabalho mais definitivo, com mais longevidade, com características reais de luz, translucidez da luz que reflete no dente, a lente de porcelana tem essa característica de devolver mesmo um sorriso que dê prazer para a pessoa, Natural, sabe? né? Natural. Eu percebo, na verdade a impressão que eu tenho é que a gente teve uma evolução, né, dessas lentes de contato, porque a impressão que eu tenho é que antigamente as lentes eram muito mais grossas e brancas. Eu não sei se é o paciente que escolhe, né, o grau de
de cor, né? Ou se é o dentista quem define, mas que antes as pessoas estavam todas com os dentes muito brancos. Chegava a ser azul, né? Exatamente. E mais grossos, assim. Eu não sei se de fato teve essa evolução ou se ainda existe isso, se as pessoas podem escolher ter esse dente na boca. Sabe, Bruno, nós passamos por uma evolução da lente. Muitos profissionais começaram a fazer lentes. Então, por exemplo, como eu trabalho com isso há 20 anos, então teve são fases. Ah, você trabalha com lente de contato há 20 anos? 20 anos. Eu nem sabia 20 que anos. existia tudo isso de tempo, A lente de contato. lente ela é também não. muito antiga, ela sempre existiu na odontologia. Ah, é? É que agora foi mais divulgado, porque Aham. as pessoas começaram a ter um resultado estético e assim de prazer mesmo da boca, né? Daí a gente passou por todas essas etapas da lente. A lente no começo era branca, um dente assim, Nossa, sem parecia até vida. aquele chiclete quadrado, gente. Eu não sei Lembro. nem o nome. Acho que era Plex, Mas, uma coisa assim. Um azulejo, né? Nessa época, as pessoas desejavam esse tipo de trabalho e tinham prazer com ele. Só que foi passando o tempo e as pessoas foram percebendo que esse tipo de lente não é tão interessante. Ela foi bacana naquela época. Então nós passamos por esse tipo de lente mais brancona, sem tanta característica. Daí ela foi evoluindo para um dente mais translúcido. Daí agora ela foi evoluindo para um dente que basicamente não tem preparo no dente. Até agora a lente final que nós chegamos, que é um dente que traz a característica de cada paciente. A gente usa o visagismo para ver cor de pele, cor de fundo do olho, a cor do próprio olho. Por exemplo, quem tem o castanho, o olho bem castanho, é um tipo de dente. Então, cada situação, por exemplo, o que é bonito, o que é belo? É bem difícil a gente descrever o que é belo, porque quando você vê alguma coisa bela, ninguém precisa te dizer que é bonito. São milésimos de segundo que você olha e fala, poxa, isso é bonito e pronto. Ninguém te fala, olha, é bonito por isso ou por isso, o verdade. formato do rosto, fundo de É olho. verdade, né? Você olhou, é bonito, você já sabe. Ninguém vai te convencer que uma coisa é feia e é bonita, né? Sim. Então, nós usamos esse tipo de situação de cada paciente, a sua profissão, a sua personalidade, os seus traços de face, a finura do rosto, para poder desenhar uma lente artística que transmita esse grau de felicidade do paciente, que é só dele. Então, as lentes hoje, elas saíram daquele brancão que você falou para uma situação de dente natural, que tem as ranhuras do dente natural. São várias cores. Se eu te falar quantas cores tem um dente trabalhado, é assim, você fala, não é possível, doutor, que tem verde, azul, vermelho, amarelo, para poder trazer uma sensação de quando a pessoa bateu o olho em você, ela olha e fala, meu Deus! E o mais legal, muitas vezes o paciente, ele põe as lentes e as pessoas com quem ele convive, o primeiro contato, ele olha para a pessoa e fala, o que você fez? Você emagreceu? Você Tô mexeu? procurando saber o que imediatamente. aconteceu, Não né? percebe que foi o dente que foi alterado, que traz essa característica de belo. Porque é isso que nós procuramos agora na lente, que é trazer um dente natural. E eu te falo as características. A ponta fininha do dente, as ranhuras que tem em cada dente, que é diferente de um para o outro, as cores, que são a translucidez da pontinha. Então, essas características é o que faz com que as lentes fiquem assim, naturais, belas e tragam prazer para o paciente. Essa situação de trazer a boca de volta, quando fala assim, a minha boca de volta, eu não tinha boca? Pô, tinha, mas é uma sua melhor versão. Sim. É como se você tivesse um diamante sem lapidação.
daí você lapida esse diamante, ele fica lindo, ele fica belo. Não, e melhora a autoestima, né? Com A pessoa se certeza, sente- muda o rosto completamente. Sabe o que eu queria te perguntar com relação ao desgaste? Porque a gente sabe que a resina, ela é uma camada que vai por cima do dente mesmo, né? Agora, hoje em dia, antigamente, fazia um desgaste para colocar porcelana absurdo, o dente ficava minúsculo. Hoje em dia já tem como fazer sem desgaste nenhum ou tem que ter um leve desgaste? Quando você falou, Bruno, sobre dentes brancos e para frente, essa é uma condição da resina. Muitos profissionais trabalham o dente sem nenhum preparo. Fala, não precisa preparar o dente, não precisa fazer nada e põe a resina. Isso, o que acontece? O dente fica para frente, Sim. porque você vai incluir resina em cima de um dente sem nenhum preparo. Então, todo o trabalho precisa ter um preparo do dente para que o dente fique harmônico. Sim. Como que a gente descobre esse preparo? O tanto que vai desgastar o dente ou preparar o dente, que é irreversível esse preparo. É um trabalho depois de desgastado, não dá para voltar atrás. Sim. Isso causa muito medo nas pessoas. E eu Receio, confesso que né? eu não seria capaz de fazer esse desgaste aí, De não. desgastar, não é? E agora eu vou te mostrar que você vai ser capaz de desgastar. Eita, Porque será? é o seguinte, como que a gente desenha um sorriso? Como eu escolho um sorriso belo para esse paciente? Como eu vou decidir isso? Primeiro, a gente vê as características do paciente e usa tecnologia, que é o quê? Eu pego a sua imagem inicial dos seus dentes, através de um scanner que faz uma imagem 3D e joga a sua boca para um software de computador, como se fosse um arquivo de computador. Aham. Daí eu abro essa imagem, tá aqui o dente, por exemplo, o dente do Bruno, tá aqui, lindão, né? Como eu melhoraria isso? Eu faço um projeto por computador da melhor versão do seu sorriso. Aqui vai ter umas imagens que a gente vai poder mostrar. Sim, inclusive acho que a gente pode até mostrar agora, aí você já pode Por falando exemplo, pra gente. aqui está mostrando assim, como que é a boca do paciente quando ele chegou no consultório. A boca é essa, ok. A posição de gengiva. A gengiva ela precisa de um contorno para acompanhar a harmonia final do trabalho. Sim. Então, nós operamos essa gengiva com laser, podemos trazer a altura certinha de todas. Nessa imagem é interessante, em verde está o projeto final da boca dele. Essa é a melhor versão do sorriso dele, essa parte verde. Certo. Só que na imagem a gente vê que ficou umas partinhas Brancas, né? com outra cor. Aqui, assim, eu posso desenhar o dente, enfim, se eu trago um pouco maior, se eu quero um pouquinho menor o dente. E aquelas partes brancas que ficaram é onde precisa de uns leve desgaste? Exatamente. É onde tem só esse desgaste para eu poder chegar neste resultado. Então, impreterivelmente, eu tenho que preparar esse dente para poder receber a lente final e seguir o projeto. Entendi. Se eu não fizer esse desgaste, mesmo com a resina ou pela cerâmica pura, o seu sorriso vai ficar como você disse, que é o grande medo do paciente. Falar, vai ficar aquele dente para frente, vai ficar aquela parte brancona, né? Agora, esse projeto final, o robô faz esse dente, ele produz esse... Aqui, ó, a imagem. Tá vendo onde está rosinha? É onde tem que tirar para entrar naquele Para não projeto ficar final. um Então, mais pouquíssima ressaltado assim, né? Exatamente. Tudo Se eu não niveladinho. tirar essa parte que está aí mesclando, eu não chego nesse resultado final. Eu não consigo fazer com que a sua boca realmente chegue no projeto ideal para você. Você vê que é muito pouco? E aí a resina... Aí que é usa nesse porcelana caso. pura. A porcelana você vai colocar só em cima de onde você desgastou ou no dente inteiro? No dente inteiro, mas onde precisa é onde precisa preparar, onde está em rosa. Entendi. Para poder essa lente ter o espaço para ela ocupar e ficar assim perfeito, esse é o resultado final. Esse resultado final de lente é o melhor projeto para o seu caso. Olha que lindo que ficou. Daí a Nossa. gente sai e assim, é muito fino, essa lente tem 0,4 milímetros de preparo. Para ficar bonito na boca do paciente, não precisou desgastar nada além daquilo. Então é basicamente um polimento nessa região.
muitas vezes a gente nem precisa usar anestesia. Para fazer a resina, Kelly, também precisa tirar aquela parte rosa, onde está. Porque se você não remover e fizer direto a resina, quer dizer que ela vai ficar mais para fora ainda, né? Daí que fica com aquela impressão de que o dente está grande, que ele ficou para fora. E daí vem aquela história que eu falei, aquele gapzinho, aquele buraquinho que fica entre a resina e o dente, né? Para a gente saber se está perfeito, a pessoa fez um trabalho muito perfeito, tem um aparelhinho no dentista, todo mundo conhece, parece um ganchinho assim, um anzolzinho, né? É passar ele sobre o dente e ver se essa emenda está lisinha. Porque se ela não está lisinha, que é o que acontece muito com a resina. Eu vejo muitos casos que a pessoa fez o tratamento em resina, daí essa resina pigmenta, com café, com corante, enfim, tem vários. Nossa alimentação basicamente é com corante. E ela começa a mudar de cor. Daí tem esse gapzinho, esse buraquinho que enrosca, traz mau hálito, traz assim, fica inflamadinho a gengiva, acumula sangra, tártaro também. Acumula mais tártaro e acaba acarretando um problema decorrente à lente de resina. Mas tem muitos profissionais que eu conheço que fazem lentes de resina, assim, que são incríveis. E nesse caso, a lente de resina muitas vezes custa mais caro do que a lente de cerâmica, porque o profissional sabe fazer o trabalho bacana. Sim, tem lentes de resina que custam muito mais caro que a lente de cerâmica. Sabe uma dúvida que eu tenho em relação a isso? Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de procedimento ou precisa ter pelo menos uma arcada dentária mais comum, assim? Sabe, Bruno, a lente de resina, de porcelana, o dente que vai dizer, é o projeto que vai dizer. Nós temos uma técnica chamada Full 2D, que ela é feita para poder trazer a boca de volta para qualquer caso. Até pacientes que têm faltando muitos dentes, um paciente que passou por muitos tratamentos anteriores e ele não conseguiu chegar num resultado sonhado, um resultado que dê prazer, ou que ele olhasse a boca e falava assim, poxa, minha boca ficou muito bacana. Isso acontece muito com pacientes mais velhos, que já passaram por muitos dentistas. Ele tentou muito, ele se dedicou bastante. Ele foi no dentista tal, daí ele foi no melhor dentista, ele investiu muito do seu tempo, da sua expectativa e não alcançou o resultado final, porque ficou cada dente de um jeito. Nesse caso, a gente usa o mesmo software de computador para planejar os implantes, as coroas, as lentes. Tem um caso que eu até trouxe para a gente olhar, que é um caso bem complexo, que ele envolve uma reabilitação inteira, uma boca completa, que faltam implantes, que tem dente quebrado, que tem dente perdido, que tem lentes, onde o dente está quase perfeito, aí dá para fazer um preparozinho dentro do projeto e instalar tudo de uma vez. É muito legal poder devolver uma boca com o melhor material que existe, que é biocompatível, que é a cerâmica pura, a zircônia principalmente. Então, como ele é biocompatível, o seu organismo ele gosta da lente. Ele se adapta perfeitamente à harmonia assim, da boca, gengiva, língua. E a gengiva fica saudável, como se fosse o seu dente natural, devido à biocompatibilidade. E isso a gente faz com essa técnica, até uma cirurgia, que quando eu falo aqui, todo mundo fala, nossa, mas isso existe? Nossa, mas existe há muitos anos. Há muitos anos, né? É uma cirurgia sem corte, sem dor, não sai nem sangue. Por quê? Ela é feita por computador. O software, junto com a equipe e a clínica bem aparelhada, a gente consegue fazer a cirurgia de posicionar todos os implantes. Ela fala, doutor, são 10 implantes. Não tem problema. Opera, o paciente sai tranquilo, não tem corte, não tem ponto, não tem nada.
E isso a gente associa com as lentes. Então Legal. o projeto final já vem completo. Que legal. Doutor, você trouxe mais alguns vídeos, né, pra gente dar uma olhadinha. Você vai explicando pra gente, por favor? Por exemplo, nesse caso, é uma reabilitação extensa, onde o paciente tem muita coisa para fazer. Tem lente, tem coroa, tem implantes. Ele tem um problema sério na boca de tratamentos passados. Ele passou por vários tratamentos. Ele foi no dentista que fez uma parte, outro dentista fez outra. Então ele não tem prazer nesse resultado. Ele tentou. Como que a gente resolve essa história? No software de computador. Eu pego essa imagem inicial, faço toda a boca reconstruída pelo software de computador, cada dente, cada detalhe, cada implante, para a gente chegar neste resultado final, que é um projeto perfeito para esta boca, para este paciente, para cada dente da boca. Então essa técnica Full 2D, ela trata cada dente com o tratamento necessário para ele. Se precisa de lente, vai ter lente. Se precisa de implante, vai ser implante. Se precisa de coroa, por exemplo, agora, tá vendo? A boca do paciente tá assim, não fomos nós que fizemos isso, ela já chegou nessa condição. Tá, como é que eu vou trazer essa boca dessa condição para ficar perfeito, para o paciente ter um encaixe da boca certinho, poder comer, poder sorrir com segurança, ele perder o medo de sorrir em público. O projeto aparece agora. Cada dente, cada detalhe, pode ver as pontinhas, as ranhuras do dente, a gengiva que foi refeita, onde ele perdeu a gengiva. Esse resultado é um desbunde. O paciente fica feliz com a boca reabilitada, com a boca sadia. Ele pode ter a segurança de que nenhum dente desse vai cair, ou vai manchar, ou vai deixar ele na mão, ou vai quebrar, porque esse material ele é 20 vezes mais duro que um dente natural. Então aqui a gente vê uma condição que está bem assim complicada para o paciente, que parece assim que não tem solução para ele. E o dentista não consegue, a maioria não consegue identificar como eu vou resolver esse problema. Isso deixa o paciente muito deprimido, a autoestima dele vai lá embaixo, ele se vê numa situação que não tem solução. Ele fala, ai meu Deus, não vou ter sorriso de novo. Agora, com esse projeto, aí sim ele pode ter o prazer de sorrir de novo e o prazer de ter a boca conquistada. Ele conquistou essa boca. Depois de feito, está terminado. Eu terminei o trabalho, acabou. Está então, feito. Não tem motivo para não ter uma boca bonita. Ah, poxa vida, sabe? Eu fico até emocionado quando fala isso, porque poder reabilitar uma boca que o paciente está desacreditado, só quem não tem a boca, o sorriso, ele sabe o que eu estou falando. A dor é uma dor interna, é uma dor assim que é inexplicável, porque ele se sente muito vulnerável, ele se sente diminuído e ele muitas vezes fica em depressão em silêncio. Porque muitas vezes nem os familiares, nem o marido, nem a esposa sabe que ele tem essa condição na boca. Sim. Ele passou a vida inteira assim, reprimido, tendo um sorriso reprimido. Ele vai num restaurante, ele vai para o banheiro para escovar a boca, para tirar a prótese e voltar sem ninguém ver. Isso mexe demais com a autoestima dele. E quando nós finalizamos o tratamento com a nossa técnica Full 2D de reabilitação, o paciente fica emocionado, ele cai no choro mesmo, de emoção. Nós estamos acostumados com essa situação de choro, 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 que parece que é um alívio, que é uma situação, doutor, você realmente me devolveu o que faltava na minha vida. Eu conquistei muita coisa, só que eu não sabia que eu poderia sim ter o prazer de ter a minha boca definitiva
e ter orgulho da minha boca. E muitas vezes o paciente era acostumado a sorrir pouquinho assim, ó, para poder segurar a prótese. E eu falo, daqui a um tempo você está com o sorriso aberto, porque o seu inconsciente vai identificar que você sim conquistou o sorriso dos seus sonhos. E é um sonho mesmo, né? Agora, uma última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso bloco é o seguinte: então, uma vez colocando porcelana ou resina, para sempre porcelana ou resina, certo? Fez o preparo dos dentes, tanto para porcelana, tanto para resina, é irreversível. Por isso que assim, o melhor tratamento é procurar um bom profissional. Uma pessoa que realmente saiba e respeite a sua boca, para você ter a segurança de não ter que refazer o dente de novo. Sim. Fez a lente, está feita. Não tem mais como voltar Não tem atrás. como voltar Não, atrás. mas que bom que a gente consegue, de certa forma, reconquistar, né? Quem, por algum motivo aí, tem insegurança por conta do sorriso e que acaba acarretando em várias outras questões da nossa vida pessoal, Sim. né? Porque a gente deixa de ser comunicativo, a gente deixa de conseguir oportunidades que talvez se a gente tivesse seguro a ponto de sorrir o tempo inteiro, são portas que a gente abre e com todos esses procedimentos que hoje a gente tem disponível aí, a gente consegue reconquistar isso, né, doutor? Eu falo para os meus pacientes, assim, pode criar a expectativa do seu sorriso, porque ninguém vai ter o sorriso mais bonito que o seu. Hey! Que legal. Que maravilha. E recupera a autoestima também num nível que vocês não têm noção. Então, doutor, vamos fazer o seguinte, por gentileza, deixe seus contatos para quem quiser, né, conhecer um pouco mais do teu trabalho, porque eu acho que é super interessante, doutor, né, mais de 20 anos aí de estrada. Então, conta pra gente quais são seus contatos, por favor. Kelly, minha clínica fica na cidade de São José do Rio Preto. A gente atende gente do Brasil inteiro e do mundo também que vai lá só para ter as nossas lentes. O meu contato, eu vou passar meu Instagram, Tá. é dr.adrianoiglesias. No meu Instagram você vai poder encontrar sorrisos inspiradores mesmo, que vai fazer muitas vezes o paciente entra no meu Instagram, ele se inspira com o meu resultado, o resultado das nossas lentes, e isso faz com que ele mude a sua vida. legal. Isso é uma das coisas que mais inspiram, né? Os antes e depois, né? Mas muito obrigada, viu, pela sua presença. Volte mais vezes pra gente bater mais papo aí sobre as lentes, né, Pois é, Bruno? e que alegria saber que dá para conquistar o sorriso dos sonhos, né? Reconquistar a sua autoestima. Então, você que por algum motivo aí está inseguro, procura o doutor, que como ele disse aqui, você tem a oportunidade de reconquistar o seu sorriso, reconquistar a sua autoestima, e só depende de você, né, doutor? Muito obrigado, viu? Fico muito feliz de ter vindo aqui hoje, viu? E é prazer claro é nosso. que além também de você recuperar, né, a sua autoestima, você também tem que cuidar da sua saúde bucal. Ela é muito importante estar em dia, né? Então você visite regularmente aí o dentista, já aproveita, faz aquela avaliação, porque hoje a tecnologia está super avançada, você consegue fazer várias questões aí para mudar o seu sorriso, que te incomoda ou não, né, Bruno?